Meus queridos, eu já quero começar esse vídeo contando um segredo aqui pra vocês. Desde que eu comecei esse canal, uns 2 anos atrás aí, tem uns 5, 6, talvez 7 obras aí que eu nunca consegui fazer uma crítica e que eu sempre fico na torcida de aparecer alguma oportunidade pra eu poder encaixar ela aqui no meio e trazer. Porque são trabalhos muito bons, cara, que eu quero falar a respeito, mas que se eu solto um vídeo X numa data X no meio da semana, vai dar, sei lá, 500 visualizações, sabe? E me dá dó, cara, não de mim, quer dizer, de mim também dá um pouco de dó, porque eu não trabalheira danada gravar qualquer vídeo aqui, né? Mas não só dó de mim, se a gente tá sendo sincero, mas dó da obra, cara, que merece mais respeito, mais visibilidade. Então, o que eu aprendi a fazer conforme o tempo foi passando, a trazer esses vídeos de obras que são emocionais pra mim em datas específicas. Datas que eu sei que se eu soltar dentro de algum contexto com alguma relevância, vai dar um impulso maior. Por exemplo, eu aproveitei do remake da Netflix, do Massacre da Serra Elétrica, pra trazer pra vocês os meus pensamentos sobre o remake de 2005, que eu considero um filmaço. Também aproveitei do dia 5 de novembro para trazer a crítica de V de Vingança, que tem tudo a ver com a data. E hoje, meus amigos, é um dia muito especial porque eu tenho finalmente a oportunidade de trazer mais um desses trabalhos para vocês, a série Hannibal, um seriado revolucionário com uma história incrível, com um trabalho artístico sublime, com atuações dignas de Emmy, Oscar e tudo que você quiser dar de prêmio aqui, e que teve uma conclusão abrupta pela emissora que televisionava o seriado na época e que cancelou depois da 3ª temporada. E o motivo para isso foi não ter dado audiência o suficiente, sendo que eu falo pra vocês aqui sem dúvida alguma que o motivo real pra essa falta de audiência é muito simples. O mundo em 2013 não estava preparado pra esse seriado. Mas fique tranquilo que eu vou trazer todos esses pensamentos aqui nessa análise de hoje. E bom, meus amigos, o que aconteceu na data de hoje que eu estou trazendo Hannibal pra vocês? Porque por um milagre do nosso Senhor Jesus Cristo, uma pequena empresinha chamada Amazon Prime Video ouviu minhas preces e decidiu trazer as 3 temporadas dessa obra de arte pro seu catálogo. E o meu objetivo aqui é te convencer a assistir. Ou se você já assistiu, que você possa pelo menos relembrar essa joia rara comigo. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio do quadro Reviews muito especial. E se você quer conhecer um pouquinho mais a história do Dr. Hannibal Lecter, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez, acompanhando aqui o canal. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever se você for novo por aqui e também comentar se você é da galera que já assistiu Hannibal e vai reassistir ou se ainda não assistiu e vai dar uma chance, porque não tem outra opção. Também, é claro, não deixa de conferir o meu clube de membros, que eu vou colocar o link aqui do lado pra você que pode e quer ajudar o trabalho que eu faço ainda mais. E agora sim, dito isso, bora pra Hannibal. O seriado Hannibal conta a história de Will Graham, um investigador forense da polícia que sofre de um transtorno chamado ultra empatia, que é justamente o que o torna tão bom no seu trabalho. Will tem uma facilidade nata em entrar na mente das pessoas que está analisando e pensar como elas, enxergar o mundo da forma que elas enxergam, mas não de forma sobrenatural, sabe? Ele só é muito bom em conectar evidências, localizar pistas e com isso conseguir entender a forma de pensar de um serial killer. Talvez, é claro, porque ele esteja a um passo de se tornar ele mesmo. Mas muita calma nessa hora que a gente vai chegar lá. Ponto é que em uma dessas investigações, a polícia precisa da opinião de um psiquiatra especialista e recorrem ao renomado Dr. Hannibal Lecter, que por sua vez também é uma pessoa que enxerga muito bem a psique dos outros. E de cara ele enxerga essa fragilidade no Will. Fato é que nas suas horas vagas de consultório, o Dr. Hannibal Lecter tem um hobby peculiar de caçar e matar as suas vítimas e transformá-las em belíssimos pratos que deixariam os jurados do Masterchef de boca aberta. E com essa premissa a gente tem a dupla de Will e Hannibal trabalhando juntos para resolver alguns casos, encontrar alguns serial killers, enquanto uma amizade genuína começa a florescer. E essa amizade é o que começa a confundir os planos dos dois, pois na fundação da relação é criada em cima de mentiras, e mentiras que não podem jamais ser reveladas. Então, nesse contexto, nós temos uma história de caça e caçador, em que a caça e o caçador estão trabalhando juntos e cada vez mais perto de se perderem entre si. Bom, meus queridos, vamos lá. Primeiro de tudo, Hannibal foi lançado em 2013, cara, como um seriado de televisão que passava todas as terças na NBC nos Estados Unidos. E sim, eu acredito que esse é o verdadeiro motivo da série ter sido cancelada. Um verdadeiro crime, na verdade, se vocês me permitem dizer assim, porque, sério, cara, cancelar uma série dessa deveria dar pena de morte. Mas enfim, conseguiu entender o motivo? Não? Então eu explico melhor pra você. Em 2013, meus amigos, o conceito de streaming estava apenas surgindo, cara. Tanto que a própria pioneira Netflix só começou a produzir os seus próprios títulos originais em 2016. E com esses lançamentos da Netflix, nasceu o conceito de temporadas fechadas. A gente tem que lembrar, cara, que lá em 2013 não tinha esse lance de lançar uma série com uma temporada fechada em um mesmo dia. As séries eram todas semanais, com tramas semanais, com uma micro história rolando ali no pano de
de fundo que determinava o início e o fim de uma temporada. Vamos pegar o Supernatural, por exemplo. Toda semana a dupla enfrentava uma ameaça com uma narrativa simples, com começo, meio e fim, e pouco se avançava da história macro. E não estou dizendo que isso é ruim, tá? Que fique claro que isso não é ruim, mas não é o que a série Hannibal pedia. Então, pra mim, isso foi o que matou o Hannibal na época. Eu aposto o meu braço, meus amigos, que se Hannibal, com a sua primeira temporada exatamente igual a que a gente vai ter na Prime Video agora, fosse lançada hoje, nos dias de hoje, e o boom fosse hoje, ela seria reconhecida como uma das melhores séries já produzidas na história. Então, realmente, meus amigos, considerem um presente ter a possibilidade de assistir no conforto do seu sofá pela Prime Video essas 3 temporadas, sem ter o trabalho de baixar, sincronizar a legenda e os cambal. E tudo que nós, fãs, podemos torcer é para que essa nova galera assista Hannibal, goste de Hannibal e que a gente possivelmente tenha uma 4ª temporada. Porque sim, eu acredito em vocês, Prime Video, eu acredito que vocês vão revitalizar essa série. Mas enfim, vamos direto pro que interessa. Por que que Hannibal é bom? Eu acho que a verdadeira questão é o que Hannibal faz que não é bom, mas enfim, vamos lá. Eu gostaria de descrever essa série aqui com uma pequena frase que pra mim é a definição perfeita e que justamente é o que vai fazer quem gosta gostar muito e talvez quem não gosta não gostar mesmo, que é o seguinte: Hannibal é um mergulho na insanidade. E se você se permitir dar esse mergulho, ó meu amigo, você não vai se arrepender mesmo. Começando com o Will Graham, meus queridos. O Will Graham nos é apresentado de imediato como um cara que não está bem. Tipo assim, ele não tá bem mesmo. A gente é orientado pelo texto logo cedo na trama de que existe uma relação tóxica entre o Will e o seu trabalho. O fato dele ser tão bom no que faz não é bom pra ele, porque cada vez que ele entra na mente de um serial killer pra tentar pará-lo e com isso salvar vidas, ele está colocando a sua própria perigo. E aí, apenas nesse ponto já tá um dilema genial. Se você tivesse uma habilidade ou um conhecimento que consegue salvar vidas, cara, muitas vidas, mas que a cada vida que você salva, um pouco da sua vai se esvairindo, você o faria? Bom, o Will faz, porque ele é bom, ele é uma figura complexada, com inúmeros problemas, mas ele é uma figura boa. Porém, meus amigos, nós já vimos em muitas séries e muitos filmes que normalmente os melhores vilões são aqueles que acreditam no que estão fazendo, não é? Aqueles que são os heróis da própria história. Então se coloca aí no lugar do Will. Ele está literalmente entrando na mente de um serial killer e entendendo os motivos pelos quais o serial killer está fazendo o que faz. É justamente por entender que ele consegue prever os próximos passos e pegar esses assassinos, mas o fato dele conseguir empatizar e entender os assassinos o coloca cada vez mais perto de se tornar ele mesmo. Então o Will, por si só, se não tivesse mais ninguém nessa trama, só com esse dilema já seria interessante o suficiente pra gente acompanhar essa série. Porque ele tem a sua luta interna, uma luta diária pra não se perder na sua própria mente e não ceder à insanidade. Mas é aí, meus queridos, é exatamente aí que entra a figura de Hannibal Lecter. Porque se tudo que o Will precisa pra sucumbir é um empurrãozinho, o Hannibal já está com o trampolim pronto. O Hannibal é interpretado, como vocês já devem imaginar, pelo meu ator preferido de todos os tempos, Mads Mikkelsen, e dentre muitas características que eu poderia citar aqui para as camadas que ele dá pro seu personagem, mas que levariam horas para poder falar, eu quero que vocês reforcem apenas uma: a característica de predador. O Hannibal entregue por Mads Mikkelsen é um predador natural e o Will é a sua presa. Então, pra deixar um pouco mais claro ainda, eu vou fazer uma analogia que talvez pegue algumas poucas pessoas aí, mas como é o meu caso, é o que eu vou usar. Eu tenho 2 gatinhas aqui em casa e vez ou outra elas começam a caçar mosquitinhos, pernilongos que aparecem aqui em casa. E se você já viu um gato caçando, meus queridos, você sabe exatamente o que significa esse termo que eu dei aí de predador natural. As minhas gatas estudam a presa, analisam cada movimento e sabem exatamente o momento de atacar. E quando atacam, não é pra matar, é pra brincar com a vítima antes de mandar a comida pra dentro. É cruel, mas é verdade. E o Hannibal Lecter é esse felino que eu descrevi agora, um predador natural. E as minhas palavras aqui, meus queridos, independente do quão bom fica esse roteiro aqui que eu estou escrevendo, jamais fariam jus ao que foi entregue pela equipe de roteiristas, pela direção, mas principalmente pela atuação de Mads. E é dessa relação, dessa dinâmica extremamente complexa e incrivelmente detalhista e delicada que a gente tem o coração dessa série Hannibal. Brilhante, né, meus amigos? Fala a verdade, cara, que puta ideia fantástica pra um seriado. Mas enfim, o declínio à loucura, o mergulho à insanidade que eu disse aí, é justamente nessa relação de predador brincando com a sua presa, e você como espectador só torce pra que a presa perceba o que está acontecendo e que escape. Mas em meio a tudo isso nasce uma relação de amizade genuína entre esses dois, e reforço o termo, genuína, porque não é como se o Hannibal fingisse ser amigo do Will, não, ele começa verdadeiramente a gostar do rapaz, e vice-versa, eles viram amigos. E talvez se eu fosse mais do que isso na história do seriado, eu já começaria a dar spoiler aqui pra vocês, então eu vou parar por aqui, porque acredito que já é o suficiente, né? A complexidade da
trama aqui é maior do que o padrão que a gente está acostumado a assistir, meus queridos. São muitas camadas no roteiro, são muitas nuances, muitas relações e interesses, e isso porque eu nem tô falando dos personagens secundários, que por sua vez têm as suas próprias agendas, seus próprios motivos e suas próprias jornadas. Honestamente, o pano de fundo do seriado Hannibal é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida inteira. Mas, como a gente sempre fala por aqui, não é só de um bom pano de fundo que é criada uma boa história. Então a questão é, o que Hannibal faz com esse pano de fundo? Bom, faz milagre, meus amigos, porque se a premissa é boa, o desenvolvimento consegue ser melhor ainda. Os nossos olhos na série são os olhos do Will Graham, então quando ele está mergulhando no precipício da loucura, você mergulha com ele. Os episódios da primeira temporada, principalmente, tem aquela pegada que a gente já conversou que são semanais. Então pode esperar um grande serial killer à solta na cidade, Will e Hannibal trabalhando com o FBI para capturá-lo, mas em meio a tudo isso, o Will vai descobrindo vagarosamente quem é o verdadeiro Hannibal, assim como seus colegas de equipe também. E o Hannibal, por sua vez, vai chegando cada vez mais perto de empurrar o Will para um lugar do qual ele não poderá voltar. Poético, né, meus amigos? Pois bem, não só o roteiro e a fluidez narrativa são poéticas, mas todo o resto desse seriado também. Os diálogos dados pros atores aqui são coisa de outro mundo, cara, e eu tenho certeza que para aqueles que entrarem em Hannibal esperando ação, esses mesmos diálogos é o que pode acabar afastando. Mas não a mim, meus queridos, eu encaro cada discussão, cada fala, cada diálogo desse seriado aqui como uma verdadeira obra de arte, cara, é quase como se eu estivesse olhando um quadro. Muitas dessas falas me fizeram refletir sobre psicose, transtornos mentais, relações pessoais, profissionais e amorosas, e tudo isso é feito com tamanha delicadeza, cara. Porque aí tá mais um ponto interessante, meus queridos, a delicadeza no roteiro de Hannibal. Muitos dos eventos aqui são interpretativos, muitas das conversas e conclusões são reflexivas, e na época do fim da terceira temporada ficou até uma grande questão no ar aí, que muito se discute até hoje. Questão que, obviamente, eu não vou contar o que é, pra não dar spoiler pra quem não viu, mas quem assistiu sabe do que eu tô falando, e que, na boa, eu amo o fato de ter ficado na subjetividade. Eu tenho a minha própria verdade, e tenho muito bem definida, sobre o que eu acho que aconteceu naquele final, ou melhor, o que eu acho dos sentimentos que foram expostos naquele final, e eu admiro a coragem, a sutileza e a perfeição com que essa relação de sentimento foi estabelecida durante as 3 temporadas, e é lógico, né, nesse final também. E justamente por conta disso, meus queridos, eu não tenho dúvida em dizer pra vocês que por trás de um pano de fundo de terror, suspense, gore, perseguição a serial killer, Hannibal é uma grande história de amor, cara. E digo mais, uma das melhores histórias de amor que eu já assisti. Além disso, meus queridos, eu diria que praticamente tudo que envolve as decisões criativas em Hannibal são perfeitas, ou se não forem perfeitas, estão ali beirando a perfeição. Os enquadramentos são coisa de outro mundo, a trilha sonora e a inclusão da trilha sonora em momentos chave é coisa de outro mundo, as coreografias de luta são coisa de outro mundo, uma em especial, que é uma cena que vira e mexe eu revejo aqui, que é o fim da segunda temporada, né, que eu não vou colocar tanto das imagens enquanto eu falo aqui, porque de fato seria spoiler pra um dos melhores momentos desse seriado. E claro, né, meus queridos, um ponto importantíssimo pra se deixar claro é que Hannibal é uma série extremamente violenta, então fique alertado. Mas enfim, agora que eu falei tudo isso, eu acho que consegui deixar claro pra vocês o porquê que Hannibal, mesmo sendo tão boa assim, foi cancelada, né? Muito simples, meus amigos. Hannibal foi lançada na data e na mídia errada. O fato da série ser semanal impedia as pessoas de lembrarem os desenvolvimentos que tiveram na semana passada. O fato da série ser muito violenta também não combina com o público que assiste TV. É só você parar pra pensar, quem você conhece, a sua família ou amigos que ainda assiste TV. Provavelmente não é uma galera que vai assistir algo muito violento, porque as crianças estão acordadas, a esposa ainda não foi deitar, ou o maridão tá deitado no sofá e você não quer fazer barulho, sabe? O streaming acaba dando um pouco mais essa liberdade pra você assistir o que quer na hora que quer. E na época, Hannibal não fazia parte de nenhum streaming. E principalmente, meus queridos, eu acho que é o fato da galera não estar preparada pra um seriado desse porte naquela época, sabe? Nós, como sociedade, vamos dizer assim, não merecíamos Hannibal naquela época. Uma história mais lenta, que constrói vagarosamente os seus avanços e tramas e que poderia ser considerado muito lento na época, porque Hannibal estava competindo com Arrow, que tinha uma cena de ação por episódio, ou The Walking Dead, que estava caindo no gosto popular da galera. Então Hannibal, meus queridos, é um seriado que é um tesouro escondido que poucas pessoas conhecem e que eu estou muito feliz que muita gente vai ter oportunidade de assistir agora. Não só muito feliz, como eu torço para que algumas coisas aconteçam a partir do lançamento desse vídeo. A primeira delas, que esse vídeo tenha gerado algum interesse em você para começar a assistir o seriado. A segunda, é claro, que você assista e goste, obviamente, desse seriado. A terceira, que você recomende esse seriado pros seus amigos, familiares e pra todo mundo, inclusive manda meu vídeo junto pra me ajudar também, pra que aí sim, no quarto lugar, a Prime Video ouça nossas preces e encham os bolsos de dinheiro e nos tragam uma quarta temporada pra Hannibal. Porque é importante deixar isso muito claro aqui, sem spoilers, podem ficar tranquilos, mas existe espaço pra continuar. A série tem um final, a terceira temporada tem um final definitivo, porque os caras já sabiam que seriam cancelados, mas é um final daqueles que deixa margens, vamos dizer assim. E
eu adoraria voltar para o mundo assombroso, aterrorizante e apaixonante de Hannibal. Porque pra mim, além de ser um dos melhores seriados já produzidos na história da televisão, Hannibal, sem dúvida alguma, é uma obra-prima, meus queridos, e você precisa conhecer, e graças a Prime Video você pode conhecer, então não deixe de conferir lá, tá? Pois é, meus queridos, pra quem não sabe, eu sei atuar, ou pelo menos eu posso fingir que sei atuar, ou será que isso por si só já é atuar? E não é que surgiu uma oportunidade pra eu demonstrar todo esse meu talento? Há algumas semanas eu fui convidado pelo diretor de cinema nacional, Léo Miguel, pra acompanhar a produção do seu novo filme independente e também pra fazer uma pontinha ali num papel interessantíssimo. O filme é um terror cósmico, ou seja, aquela vibe bem Lovecraftiana que vira e mexe eu comento com vocês aqui no canal, e devo admitir que esse foi o motivo principal de eu querer participar dessa parada. Além disso, teremos grandes nomes no elenco e o longa vai ser estrelado por Paulinho Serra, sim, o comediante. Isso, é claro, e a chance de acompanhar um projeto cinematográfico de perto. Sendo assim, pra quem puder, e reforço apenas pra quem puder contribuir, o filme está passando pela fase de financiamento coletivo e estamos entrando nos últimos 30 dias. Então, pra você que tem interesse em contribuir e quiser me ver ali participando da produção de um filme de verdade, é só acessar o link do Catarse que eu vou deixar aí na descrição até o dia 6 de junho, porque as gravações começam lá em novembro. E quem sabe a próxima vez que eu esteja aqui analisando um filme, criticando um filme, eu mesmo não esteja dentro desse filme. Seria legal, não seria? Muito bem, e agora eu quero saber de você, já assistiu Hannibal? Gostou? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar esse like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.